Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas, e são eles, Botafogo, Flamengo, Vasco e o Fluminense. E no dia de hoje, daqui a pouquinho, o Fluminense vai enfrentar o Olímpia pelas quartas de finais da Libertadores. O Fluminense que tem a vantagem de 2 gols e vai jogar fora de casa. Vou falar sobre esse jogo, vou falar de renovação, vou falar de alguns jogadores que estão emprestados e a tendência é que serão realmente vendidos aos clubes onde estão emprestados. Pedido de desculpa de jogador do Fluminense. Provável escalação, já mais ou menos, na verdade, a escalação oficial do Fluminense, que tende a não mudar. E também tenho notas de esclarecimento sobre o ônibus do Botafogo, que foi apedrejado por um torcedor. Alguns torcedores, se pá, mas um torcedor de fato apedrejou o ônibus do Botafogo, onde o Carlos Alberto foi atingido, tá bom? Mas antes de mais nada, peço para você curtir o vídeo, se inscrever, comentar e também compartilhar, para muita gente já ter acesso à escalação do Fluminense, que vai a campo daqui a pouquinho, tá bom? Sem mais enrolações, já vou começar falando que o Fábio é um jogador que renovou com o Fluminense, renovou até 2025, ou seja, mais 2 anos de contrato, e a tendência é que depois desses 2 anos, Fábio se aposente. Por isso esse contrato longo para um jogador super veterano e titular absoluto da equipe. A gente viu que no último jogo ele não atuou e o goleiro que atuou na partida de fato não foi muito bem, mas também porque estava sem ritmo de jogo, né? Então é normal isso acontecer, ainda mais porque o Pedro Rangel é um cara muito jovem ainda, não tem tanta rodagem no profissional. Então, a tendência é que isso acontecesse mesmo e tá tudo bem. O resultado também não foi negativo, foi um 2-2 fora de casa contra o Atlético Paranaense, que só perdeu uma vez no seu estádio esse ano. Então, com o time reserva foi um resultado muito bom, tá bom? Ao meu ver, pelo menos. Agora vamos começar falando sobre bastante coisa de Libertadores. Semana passada, o Fluminense jogou e venceu o Olímpia. E quem reparou que Germancano começou a comemorar com um duplo L. E muitos torcedores ainda não sabem. Isso é até estranho. Mas Germancano agora tem uma nova filhinha. Tinha o Lorenzo e agora tem a Lionela, se eu não me engano. Que é a fusão dos nomes entre Lionel Messi e sua esposa Antonella. Como forma de agradecimento aí do Germancano pelo título mundial conquistado pela seleção argentina e pelo Messi. Ele que é um grande admirador, foi para a Copa, assistiu, mesmo não convocado. Enfim, e sobre convocação, John Arias foi convocado para a seleção colombiana, tá? Então, o Nino já foi convocado para brasileiro, o André e o John Arias também já foi convocado. Sobre outros 2 jogadores agora que estão emprestados, mas que devem ser vendidos. O Calegari, pelo LA Galaxy da MLS, saiu até uma notícia que era fake, que ele estava jogando pouco, não estava feliz, ia ser devolvido. Isso é fake total. Vitor Lessa trouxe a informação que ele tende a ser comprado pelo time norte-americano. E outro jogador que já foi comprado por 70% do seu passe foi o Marcos Felipe. O Marcos Felipe se juntou já ao Bahia há um bom tempo, estava emprestado, e assim como David Duarte e Gabriel Teixeira, ele também tá na equipe baiana depois de chegar do Fluminense, tá? O Biel Teixeira, ele realmente foi vendido, e agora o Marcos Felipe também. O Marcos Felipe chegou a comentar que achava que seria para sempre ficar no Fluminense, mas não foi o que aconteceu, tá? Agora, 2 casos tristes, digamos assim. O primeiro é que depois do jogo da Libertadores contra o Olímpia, teve caso de racismo de um torcedor do Fluminense com um motoboy. Vou até deixar as imagens aqui. Mais um ato revoltante que a gente fala tanto de racismo. Claro que isso não pode afetar toda uma torcida, mas é revoltante de ver, tá? Aqui, ó, ele chamou mesmo de macaco sim, chamou sim, a gente não é maluco, a gente não vai inventar isso. Você brincou com ele, beleza. Não, mano, não defende não, com todo respeito, não defende, mano. Não defende, você frequenta todo dia, mano.
Você frequenta todo dia, beleza. Agora ele chamou de macaco. Ele chamou de macaco. Ele chamou de macaco. Chama aí. Ele chamou de macaco. Ele chamou aqui, ó. Chamando a galera aqui de macaco. Nós trabalhando, pô. Nós trabalhando. Trabalhando. E outro caso, que aí veio a público também, um pedido de desculpas, foi do Felipe Melo. Felipe Melo imitou uma galinha contra o River Plate, foi multado pela Conmebol e se retratou num vídeo nas suas redes sociais, tá? Vou deixar o vídeo aqui também para vocês acompanharem o que Felipe Melo falou após levar a multa e se retratar. Olá a todos, eu sou o Felipe Melo e quero dizer para todos que tenhamos paz, sobretudo, né? Principalmente dentro de campo, fora de campo. Paz entre nós, atletas, entre os membros da comissão técnica, enfim, todos que fazemos do futebol unido esporte. Quero deixar bem claro que eu desconhecia, né? Que a minha atitude configurava uma contravenção na República da Argentina e por isso eu quero pedir desculpa a todas as pessoas que se sentiram, de certa forma, ofendidas pelo que aconteceu. De fato, não sabia e, mais uma vez, o meu pedido de desculpa. Eu não tive nenhuma intenção de prejudicar ou machucar nenhuma pessoa e nenhum amante do futebol, que é um esporte tão bonito. Então, deixo aqui o meu pedido de desculpa e, mais uma vez, ressalto a importância de muita paz, muito respeito entre nós. Forte abraço a todos, tamo junto. Enfim, agora já vou mudar completamente de assunto, vou falar sobre duas marcas importantes do Fluminense. O André conseguiu 150 jogos e marcou em seu jogo, foi contra o Olímpia, e o Ganso, no mesmo jogo contra o Olímpia, chegou ao seu jogo de número 200 com a camisa do Fluminense. Ambos que são peças fundamentais e estarão no time titular do Fluminense, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu só tenho mais uma notícia, que é do André. Já falando dele, eu tive até que dar uma cola aqui, o André tende a ser negociado com o West Ham. O West Ham chegou apresentando a mesma proposta do Liverpool de 30 milhões de euros pelo volante e que vai esperar a final da Libertadores, uma possível final da Libertadores, final da temporada, para contar com o André a partir de janeiro pelos 30 milhões de euros. Porém, entretanto, todavia, ainda não se sabe se são 15 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de variáveis. E aí por 80% do passe do atleta também. As negociações estão muito no começo, até porque a diretoria não pretende negociar agora por conta da Libertadores, mas é uma proposta que a gente não pode deixar passar batido assim, tá? Agora sobre o jogo. Fluminense com ampla vantagem, jogando fora de casa. Quem viu o jogo do Flamengo sabe que lá a pressão é muito grande e os jogadores do Olímpia se transformam em outros. A bola parada se torna muito complicada, mas o Fernando Diniz deve repetir a escalação que foi a campo na semana passada. Ou seja, Fábio no gol, laterais Samuel Xavier e Diogo Barbosa, zagueiros Nino e Felipe Melo, um volante, André. E aí, time completamente ofensivo, tá bom? Que aí você já começa com Ganso, John Arias, John Kennedy, Keno e Germancano. Esse será o time a campo pelo Fluminense para enfrentar o Olímpia, tá bom? E, claro, uma expectativa muito alta de classificação para as semifinais da Libertadores. Caso o Fluminense passe, irá enfrentar o Internacional, que se classificou essa semana diante do Bolívar. Venceu fora de casa, venceu dentro de casa também e já está classificado para as semifinais, tá? Esse jogo do Fluminense é o último da Libertadores nas quartas de finais. Lembrando que quem se classificou foi o Palmeiras, o Internacional, o Boca Juniors e agora o último confronto entre Fluminense e Olímpia. Um dado muito interessante que eu vi por aí foi que somente times brasileiros marcaram gols. E no vídeo que eu falei sobre as classificações, eu falei que eram 5 países na disputa. Era o time colombiano que enfrentou o Palmeiras. Perdão. 2 times argentinos, um time boliviano, um time brasileiro e um time paraguaio, que é o Olímpia. E ninguém fez gol até agora, só os brasileiros. Porque no confronto que foi entre 2 argentinos,
as 2 partidas foram em 0-0. Só um dado totalmente curioso aqui e tal. Sobre a escalação do Fluminense. Se tiver alguma alteração na escalação, vou botar agora na tela. Mas se não tiver, vou ter que colocar de qualquer forma a escalação oficial, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Bom jogo e até o próximo vídeo. Valeu!